Oi, alunos, tudo bem? Espero que estejam bom. Hoje vamos começar a matéria nova, dilatação térmica, né? O que vem a ser a dilatação térmica? Então, o que acontece? Quando o corpo sofre uma variação de temperatura, ele tende a se expandir, se a temperatura aumenta, ou comprimir, se a temperatura diminui, certo? Por isso que quando você está fazendo as calçadas, coloca aquelas ripas de madeira, porque o coeficiente de dilatação da matéria é menor do que o do cimento. O cimento ele tende a expandir muito rápido, porque ele esquenta muito, né? O concreto, na verdade, certo? Então é isso que funciona. Então a variação de um corpo conforme a variação da temperatura, né? Ele pode expandir ou pode, né, comprimir, certo? Então a primeira dilatação que a gente vai ver vai ser a dilatação linear, ou seja, então eu vou pegar a dilatação de uma barra, né? Ela vai crescer numa dimensão só ou diminuir em uma dimensão, tá? Depois a gente tem a superficial, depois a gente tem a volumétrica, tá bom? Então vamos lá. Como que funciona? A dilatação linear, a variação dela é o quê? O comprimento inicial da barra vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura, né? Então aqui é a minha dilatação, né? O comprimento inicial, que pode ser em metros, centímetros, isso aqui depende, viu, gente? Isso aqui não é obrigatório ser só metro, não. Pode ser centímetro, decímetro, tá? Depende do comprimento inicial, o comprimento final também vai ser, tá bom? Aí o alfa, esse aqui é o alfa, tá? É o que significa o quê? O coeficiente de dilatação, que é grau Celsius a menos 1, tá? E aqui a variação de temperatura, que é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. Gente, sempre a temperatura final menos a inicial, certo? Então a temperatura que terminou o experimento e a temperatura que estava no início do experimento. Se não houver variação de temperatura, não há dilatação, certo? Então vamos lá. Exemplo, uma barra tem comprimento de 10 metros. Sabendo que o seu coeficiente de dilatação é de 2 décimos de milésimo elevado a grau Celsius a menos 1. Gente, isso aqui não importa isso aqui, o importante é o número. E a temperatura de 50 graus Celsius determina a dilatação quando a temperatura for. Ou seja, a temperatura inicial é de quanto? 50 graus Celsius, né? Aí agora a gente está vendo dois casos. O primeiro, ela saiu de 50 e foi para 100, ou seja, aumentou a temperatura, então a barra vai aumentar. E o segundo caso, ela estava 50 e foi para 10, ou seja, diminuiu a temperatura, a barra vai diminuir, tá bom? Então preste atenção aqui como que a gente vai fazer o cálculo. A armação é o quê? O comprimento, que é 10, vezes o coeficiente, que eu peguei esse valor aqui, vezes a variação da temperatura. A temperatura final é quanto? 100 menos a temperatura inicial, que é 50, né? Então, agora é só multiplicar, ó. Aí, ó, multiplicando 10 vezes 0,2 vai dar 0,000,2. Isso que eles fazem na calculadora, né? Vezes 100 menos 50. 100 menos 50 é 50, certo? Agora eu vou fazer a multiplicação aqui, eu achei o que? 0,1, tá? Se você botar na calculadora 0,1, 0,10, é o mesmo valor. Então, isso aqui foi o quanto sofreu a dilatação. Tá bom? Então, ó, só para fazer aqui, ó, foi multiplicando, multiplicou esse aqui, deu esse valor. Aqui eu faço a subtração, 100 menos 50, que é 50. Multiplicando 0,002 vezes 50, né, ou 2 milésimos vezes 50, vai dar o quê? 10, né, 10 centésimos ou, né, simplesmente 1/10, tá bom? Então, agora outra coisa, se eu quiser saber o comprimento final, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o comprimento final, que é LF, né? É o quê? O comprimento inicial mais a variação. Como que é o comprimento inicial? 10 mais quanto variou? 0,1. Então, 10 mais 0,1, o comprimento final vai ser o quê? 10,1 metros. Simplesmente isso. Tá vendo? Simplesinho, gente. Calculadorinha aqui ajuda muito. Agora, se for para 10 graus Celsius. Então, lá, dilatação vai ser igual 10 vezes 0,02, que vai continuar o mesmo, é o mesmo experimento, só mudou a temperatura, né? Então, ó, temperatura final, 10 menos 50. Olha, professor, 10 menos 50 vai dar negativo? Sim, vai dar negativo, porque diminuiu, né? Então, olha lá, o que acontece? 0,002 vezes menos 40, ó, botei entre parênteses, tá? Gente, calculadora comum não faz essa conta aqui não. Então, o que você vai fazer? Você multiplica normal, depois você bota o sinal de menos, que vai dar o quê? 0,008, ou 8 centésimos de metro, né? Ou 8 centímetros, né?
Então, só que aqui é menos. Então, em vez de eu somar, o que que eu vou fazer? O comprimento final, eu vou subtrair 10 vezes menos 0,08, que vai dar o quê? 9,92 metros. Tá bom? Esse aí é o exercício de hoje, certinho?